Arthur Lira, em certa medida, personifica o congressista médio. Aquele que não tem grandes ideias, não porta bandeiras históricas, não é um defensor incondicional disso ou daquilo, mas tem voto, e não só voto em Alagoas, para ser eleito deputado, mas dentro do parlamento. Tanto que conseguiu chegar à presidência da Câmara. Mas chegou à sua maneira. Ou seja, ele não estava ali como parlamentar antes da presidência para ser o portador dessa ou daquela ideia, dessa ou daquela ideologia, desse ou daquele princípio. Não. Essa nunca foi a música tocada pelo Arthur Lira. O que ele pretende sempre, além de ser eleito de 4 em 4 anos, é ter poder dentro do parlamento. E a maneira eficaz de ter poder dentro do parlamento é ter poder sobre emendas parlamentares, é ter poder para influenciar o executivo e, claro, ter poder para brecar ou fazer avançar votações. E tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado têm esse poder. Quando não querem, a coisa não anda. Quando querem, tudo se acelera. As tramitações acontecem. Às vezes até atropelando regimentos internos. Regimento da Câmara, regimento do Senado. Muitas vezes são atropelados pela presidência quando decide acelerar a apreciação de um projeto, não porque consideram o projeto importantíssimo, mas pelo efeito político da votação daquele projeto e para afirmar o poder, principalmente perante os outros poderes, o executivo e o judiciário. E este jogo, Arthur Lira sabe jogar. Sabe jogar. E diferentemente do Rodrigo Maia, ele aprendeu parte do jogo com o Eduardo Cunha. Principalmente a capacidade de circular entre os partidos. Então, festa do PCdoB, estava lá o Rodrigo Maia. Festa do Republicanos, estava lá o Rodrigo Maia. Se dava bem com as lideranças partidárias. E essas lideranças partidárias são essenciais para a manutenção do poder interno do presidente da casa. O Rodrigo Maia também não era um portador de ideias. Não era alguém que foi ao parlamento carregando bandeiras específicas. Pelo contrário, mudou diversas vezes sua posição política e até sua inclinação ideológica, dependendo do jogo político. Assim como Arthur Lira. Aconteceu no governo Bolsonaro, em determinado momento, aconteceu uma mudança radical no governo e na relação do governo Bolsonaro com o parlamento. Foi quando o Bolsonaro precisava urgentemente de votos
e precisava ficar ou sentir-se protegido dentro do parlamento contra riscos de impeachment, etc. E, de certa maneira, também para fortalecer sua posição naqueles embates intermináveis, dioturnos com o Supremo. Diuturnamente, esse embate era alimentado e, em certo momento, principalmente quando Maia e Alcolumbre estavam no comando de Câmara e Senado, o Bolsonaro percebia que as dificuldades no parlamento seriam muito grandes. Então, o mesmo Bolsonaro, que lá no começo do mandato dizia que o Centrão era a grande mazela nacional e que com ele não tinha esse papo de Centrão mandar no governo, ele não apenas cedeu o poder ao Centrão, quando se viu nessa situação, como disse que ele sempre foi Centrão na sua carreira política. Mas lá no começo, não apenas o Bolsonaro, mas o Augusto Heleno chegou a fazer uma paráfrase do samba, né? Dizendo, se gritar, pega Centrão e tal. Depois, houve a conversão ao Centrão. E o Bolsonaro colocou na Casa Civil um aliadíssimo do Arthur Lira, o Ciro Nogueira. Casa Civil já significa poder, porque os outros ministros têm reuniões constantemente com o chefe da Casa Civil. Muitas e muitas vezes, com exceção de alguns ministros, ninguém chega ao presidente e ninguém leva uma ideia ao presidente sem passar pela Casa Civil. Hoje é o Rui Costa. E, de cara, o Arthur Lira passou a ter esse aliadíssimo dentro do governo, o Ciro Nogueira. Mas o Ciro Nogueira, além do poder que é natural na Casa Civil, pela maneira como se compõe o governo no Brasil, e você pega hoje, por exemplo, com exceção de alguns ministros, o Haddad, talvez a Simone Tebet, o Alckmin, obviamente, né, porque é vice-presidente, mas a grande maioria, mais de 30 ministros, se dirigem ao Rui Costa. Então a Casa Civil tem muito poder. Só que o Ciro Nogueira ganhou um poder adicional imenso. Ele passou a dirigir a execução orçamentária. Tomou essa função do Paulo Guedes. Isso deu ao Centrão, não só ao PP, mas ao Centrão, a esse colegiado informal, sem estatuto jurídico, de partidos, que talvez até formalize essa união numa espécie de federação. Há essa ideia, ela caminha, com obstáculos, mas caminha. Deu um poder imenso. Imenso. A Arthur Lira e a Ciro Nogueira. Além daquele mecanismo emendas de relator, que depois foi declarado inconstitucional pelo Supremo. E era, de fato, inconstitucional, porque não atendia exigências da Constituição, de transparência, de publicidade, de possibilidade de fiscalização. Era inconstitucional. O Supremo acertou nessa. Claro que já em 2023 desenvolveram mecanismos semelhantes com outro nome, mudanças superficiais. Mas o poder naquele momento era imenso. E Arthur Lira não quer
perder esse poder, não apenas de direcionar emendas, mas de direcionar execução orçamentária dos ministérios. Por isso a briga pelo Ministério da Saúde. Por isso houve aquela pressão que em certo momento o Centrão acreditou daria resultado pelo Ministério da Saúde. Mas conseguiram trocar a Ana Moser por alguém do Centrão, conseguiram trocar a presidente da Caixa por alguém do Centrão. E a Caixa é muito cobiçada. Aliás, parênteses, o governo precisa responder a esse processo aí de privatização das loterias da Caixa. Porque o Supremo, em certo momento, chegou à conclusão, discutível, hein? Que subsidiária, quando privatizada, isso não depende, não demanda, não exige concordância do Congresso. Então, se você fala em privatizar a Petrobras, sim, tem de passar pelo Congresso, é óbvio. Em privatizar a Caixa, tem de passar pelo Congresso. Mas as subsidiárias, não. Então, os caras fazem a privatização a conta-gotas. Privatizam subsidiárias. Mas o Arthur Lira não está satisfeito com as respostas que vêm do governo, as suas demandas crescentes. Várias foram atendidas. Então, quando dizem que o Lira está enfurecido porque demitiram, exoneraram o primo dele, que era supervisor do INCRA em Alagoas, claro que isso acrescentou furor, ira aos sentimentos do Lira em relação ao governo. Mas não é a causa primordial. Longe disso. Isso veio, inclusive, depois daquela reação pública dele, atacando o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. Só que ele ataca o Padilha porque não quer atacar diretamente o presidente. Até porque quem negocia mais hoje com o parlamento é o Rui Costa, que já tem muitas atribuições, mas é quem está na prática conversando com o parlamento, inclusive com o Lira. E o Lira decidiu também ir para cima do Supremo. Foi para cima do Supremo, abraçou a ideia de uma PEC que mude a legislação e o princípio constitucional a respeito de foro privilegiado. Os caras querem pular fora do Supremo. Não querem ser julgados no Supremo. O que antes o parlamento amava, que era ter o foro por prerrogativa de função, que era saber que, como parlamentares, não seriam tocados por primeira instância, segunda instância, e para congressistas federais, nem pelo STJ, só o Supremo, de repente virou um problema. Porque o Supremo passou a mexer com essas causas, a receber essas ações, a aceitar denúncias. E no Supremo não há recurso, a não ser dentro do próprio Supremo. Você não tem uma outra instância. Você não pode arrastar aquilo por anos até a prescrição de um eventual crime. Então eles querem agora ir para a primeira instância. E ao mesmo tempo querem
que batidas da Polícia Federal em gabinetes só possam ocorrer com autorização prévia da presidência, da Câmara ou do Senado. Isso é um absurdo. Porque se a polícia, com ordem judicial, sem ordem judicial não pode, mas com ordem judicial, vai saber se determinado documento está naquele computador, naquela gaveta, é óbvio que se houver aviso prévio, porque para haver autorização tem de haver um aviso prévio, um pedido, que pode até ser negado. Mas se for aprovado, haverá um tempo imenso para que aquilo que é procurado desapareça. Qual é a ideia? Transformar gabinetes de parlamentares em esconderijos? A prova de batidas policiais? Ou locais intocáveis? Por quê? Os representados não têm o privilégio que os parlamentares, os representantes, querem ter. E aí é o festival de PECs. Vamos colocar isso na Constituição. E vão colocando coisa na Constituição que não tem nada a ver com a Constituição. Mas vão colocando para dificultar que aquilo seja derrubado pelo Supremo. Que o Supremo considera aquilo inconstitucional. Então dizem, façamos PECs. E aí vira parte da Constituição. É terrível. A Constituição vai ficando descaracterizada. Uma colcha ali de N retalhos, inclusive contraditórios entre si, antagônicos muitas vezes entre si. Você passa a ter um artigo da Constituição que depois de emendado, ele contraria outros trechos do texto constitucional. Então a investida contra o Supremo e contra o governo, irritado por todas essas coisas, o Lira diz que vai liberar a CPI. Sempre aquele papo. Não. É minha obrigação. É minha obrigação. Atendidas as exigências para a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, não tenho alternativa. Tenho de liberar. Na prática não é assim. Há pedidos ali que já estão amarelados. E hoje são 8 pedidos de CPIs. E o Lira poderá definir quais 5 serão atendidos. Porque há esse limite de 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. E aí? Qual o critério? Deixo essas 3 de fora e aciono essas 5. O critério é o que incomodará mais o governo. E decidiu também acelerar a tramitação de um projeto que criminaliza movimentos sociais. Aliás, na semana que vem, é que estamos esperando algumas posições de alguns movimentos, se Deus quiser, falaremos sobre isso. E principalmente sobre o embate entre uma parte do Congresso e o movimento dos trabalhadores sem terra. É que é preciso esperar a conclusão de alguns fatos e as posições oficiais
para que a gente mergulhe nesse assunto. Então, o que chama a atenção é que posições são tomadas não porque aquele projeto é visto pelo presidente da Câmara como importante para o país, bom para o país. Ele pode refutá-lo ou apoiá-lo, dependendo de qual movimento ele considera politicamente interessante. Há gente ali que defende o projeto porque é reacionário mesmo e quer aquele projeto. Aliás, muita gente fala, esse é um congresso com muitos conservadores. Não. Não é um congresso com muitos conservadores. Conservadores você conta nos dedos, se é que há, para que os 5 dedos de uma das mãos sejam utilizados na contagem. O que há é um grande número de reacionários. E há uma diferença enorme. Inclusive, há antagonismos incontornáveis entre o conservadorismo e os reacionários. Há diferenças conceituais incontornáveis. O que há no Congresso hoje é um grande número de reacionários. Mas o Lira, ele nem se preocupa muito com o exato teor daquele projeto. Ele vê a conveniência de refutá-lo ou de apoiá-lo, conveniência política, pessoal. E isso, muitas vezes, é o normal no Congresso. É por isso que muitas e muitas vezes projetos são aprovados não porque haja número suficiente de parlamentares que gostam daquele projeto, mas porque o cara recebeu uma verba, então ele apoia. Ele não quer saber se o projeto é bom, ele pode até considerar ruim, mas ele recebeu a verba, ele apoia. O outro projeto, em outro momento da história, ele pode considerar péssimo, mas ele aprova. Em outro momento, ele pode considerar um projeto ótimo, mas ele vota contra, porque ele não foi atendido em algumas reivindicações. Não é uma posição conceitual, isso é bom para o país ou é ruim para o país. Não. Isso é bom ou é ruim para o governo e eu, neste momento, quero votar com o governo ou quero votar contra o governo, independentemente da qualidade, do teor daquele projeto, do que ele provocará na sociedade brasileira. Isso não é representante, a não ser de si mesmo. A não ser de si mesmo. E ontem o Alexandre de Moraes foi lá. Ele participou de uma sessão no Senado, referência a aquilo que deve ser votado com relação ao novo Código Civil, falou da importância disso, falou da importância de o parlamento se debruçar sobre os desafios provocados pela internet, pelas redes sociais, mas conversou ali com o Pacheco publicamente, às vezes cochichos, né? Mas não houve uma reunião dos dois no gabinete do Pacheco. Com o Lira, não. A prosa foi pessoal. E o Lira disse que ficou muito satisfeito com a conversa. Muito mais do que ele esperava quando soube da visita. Ficou muito satisfeito. Então isso pode levar o Lira a segurar a parte da investida que atinge o Supremo Tribunal Federal. Mas não a parte da investida contra o Poder Executivo. E na semana que vem, muitas dessas posições serão esclarecidas. Inclusive, se haverá, de fato, essa enxurrada de comissões parlamentares de inquérito.
Esses fatos é que vão indicar se algumas respostas esperadas pelo Lira foram dadas. Danilo Gobato. Lembrando